Boa tarde, pessoal. Hoje o texto é da Inês Signorini e da Fabiana Biondo. Eu acho que eu já li um texto da Fabiana Biondo aqui. Tanto pela... Eu adoro a abordagem aqui, eu não sei se os outros são assim, mas pelo que eu já vi dela, ela sempre começa contextualizando, né, o que ela vai falar com algum poema, alguma coisa nesse sentido. E hoje ela fala das desconstruções das categorias identitárias, mulher de verdade e mulher feminista, em página do Instagram. Aí ela começa seu texto assim. Ai meu Deus, que saudades da Amélia, aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Acho que ele não está subindo aqui agora, peraí. Agora vai. Então, esse é um poema, né? Uma música, na verdade, eu acho, né? Do Ataúfo Alves, do Mário Lago, lá de 1942, é Que Saudades da Amélia. E logo abaixo ela coloca uma contextualização muito atual, né? Que é a Desconstruindo a Amélia, da Pitt, de 2009, esse texto. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Uhul! Nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro. Hoje, ela é um também. Então, o que elas colocam aqui, né? Aquela visão do tradicional mesmo, do conservador, né? Dentro da questão da mulher, o que é a mulher de verdade, né? Elas vão trazer isso aqui. Então, elas colocam as discussões publicadas na página Quebrando o Tabu do Instagram, como e por que as categorias identitárias mulher de verdade e mulher feminista, elas são ressignificadas pelos participantes em suas interações assíncronas, como categorias que se excluem. E isso foi o que mais me chamou a atenção no texto. Foi o que mais ficou notável. Mulher de verdade, então, não é... e mulher feminista. Uma exclui a outra. Isso fica muito claro quando elas vão lá para a parte da análise, que a gente vai ver adiante. Isto é, mulher de verdade não seria uma categoria compatível com uma mulher feminista e vice-versa. No caso dessa página, Quebrando o Tabu, o que chamou atenção foi a frequência de ocorrência da expressão mulher ou mulheres de verdade, né, em discussões sobre feminismo durante os meses estratégicos, de setembro a outubro de 2018, que era o período de campanha eleitoral à presidência da República. Essa expressão, dentro dessa página, Quebrando o Tabu, apareceu 38 vezes em 4 discussões que envolviam ao menos um perfil apresentado como masculino e 3 comentários isolados. Nessas ocorrências, verificou-se a relação de contraposição excludente entre mulher de verdade e mulher feminista. Então, sempre batendo nessa tecla. Vamos descer aqui de novo. Por meio da análise que elas fizeram, né, dessas discussões, os perfis tanto masculinos quanto femininos que se mostraram críticos ou contrário ao feminismo, enquanto movimento, ativismo social, deslocam o foco da discussão para capacidades, comportamentos, atitudes e ações individuais, apagando, em consequência, o componente eminentemente sociopolítico da agenda e das formas de manifestação do movimento feminista ao longo da história. E a partir desse deslocamento, torna possível o reenquadramento das identidades reivindicadas ou performadas pelos participantes, segundo a 2 eixos principais. Então, eles sempre vão colocar lá o eixo positivo, de caráter moralizante, conservador, né, que é a mulher de verdade, a Amélia, que a gente viu lá no começo, que, embora não responda mais ao estereótipo da Amélia da canção, né, daquela época, apresentada na epígrafe e do patriarcado tradicional,
É uma cidadã que vai à luta por seus direitos individuais, mas permanece recatada e do lar. Olha que interessante, né? O que é a condução de como tudo isso é feito, né? Um exemplo, a jovem esposa do presidente em exercício na época. E o eixo negativo, no outro ponto, né? Que é de caráter desmoralizante, esquerdista, que é a mulher feminista, que se expõe em praça pública, em performances coletivas, que questionam papéis e representações socioculturalmente reservadas, mulher em diferentes contextos, como o do lar, do trabalho e também da luta pela cidadania. Já nessa introdução, a gente pode perceber aquela questão da dualidade, né? A dicotomia entre, e que elas vão citar também aqui o, o que foi falado desde o começo, né? O que é uma mulher de verdade e o que é uma mulher feminista, né? É uma dualidade, isso aí está criando uma condução, a dicotomia. Elas citam como metodologia a chamada etnografia virtual, né, que tem um objetivo de transferir o olhar etnográfico, que era restrito aos espaços físicos, também para os espaços da internet. Segundo, acho que é Heine que fala aqui, trata-se de uma metodologia para investigação das interações em ambientes online, em uma interseção com espaços offline, e dá destaque para a reconfiguração de construtos de lugar e de espaço, de forma a perderem suas limitações físicas e a se constituírem como por meio de elementos sociais e culturais específicos e construídos via linguagem. Então, elas se utilizam dessa etnografia virtual. Para esse trabalho, elas foram considerados os registros de todas as publicações feitas do dia 1º de setembro ao dia 28 de outubro de 2018, de modo a cobrir as discussões precedentes ao primeiro e ao segundo turnos das eleições presidenciais de 2018. Foi realizado dia 7 e dia 28 de outubro, respectivamente. Aí depois que elas pegaram esses dados, elas fizeram um novo recorte por temática, selecionando apenas os posts que traziam explicitamente a questão do feminismo, que é o que elas estão tratando lá desde o começo do trabalho, que é o que o trabalho se propõe, né? E os dados de estudos compreendem, portanto, um total de 12 posts sobre feminismo, publicados pelos moderadores da página no período mencionado, com seus respectivos comentários. Bom, aqui, lá no texto delas, elas vão estar colocando esses quadros. Aqui eu não coloquei, por uma questão de tempo, para a gente colocar só de uma maneira geral mesmo. Depois, se alguém quiser estar comentando isso aí, que olhou, que chamou mais atenção, aí eu não coloquei esses quadros. Aí elas falam, dentro da forma que elas estão desenvolvendo a pesquisa, sobre enquadramento e identidades. Elas dizem o seguinte, que na internet, os sujeitos são uma espécie de avatar mediado tecnologicamente. E as pistas interacionais previstas pelas teorias de enquadramento, eu vou falar aqui abaixo o que é isso, mais tradicionais, podem não estar presentes da mesma forma. Assim como nunca sabemos a priori quem é o interlocutor, ou seja, o perfil pode ser fake, né? Quem diz que é um perfil masculino realmente é ou é feminino e realmente é. Então, são os avatares, né? Não tem como ter certeza. Como não sabemos, né? Nunca sabemos a priori quem é o interlocutor, é necessário tomá-lo como um efeito de ação social concreta que se estabelece na interação online, de forma que a identidade, ainda mais do que em ambientes offline, será sempre uma construção. Então, fica essa incógnita, né? E essa idade vai estar sempre em formação mesmo. E isso sempre vai ter uma questão da ação social. Não tem como ser dissociado disso. As categorias identitárias de gênero, sobre as quais elas se apoiam nessa pesquisa, eles partem dessa premissa. Então, são avatares e que têm um efeito da ação social dentro deles. Para Entman, que é um dos pesquisadores que ela usa lá, esse enquadramento,
ele é um processo de seleção de alguns elementos da realidade percebida, de modo a se construir uma narrativa, um texto, uma comunicação, salientando e promovendo relações entre esses elementos e delimitando uma questão ou interpretação específica. Ou seja, né, vem tudo sendo moldado de acordo com alguma intenção, não é necessariamente livre. Né? Envolve, portanto, uma seleção e construção de relevância, conduzindo no sentido de evidenciar quem recebe o quê, como e quando, moldando ou transformando interpretações e preferências e omitindo ou incluindo, estruturando informações e evidenciando as relações de poder que, como em qualquer lugar, existem nesse meio, né, na questão da internet, das redes sociais. Nesse sentido, os enquadramentos se relacionam diretamente com a cultura e as ideologias. Aí os participantes de uma interação julgam e enquadram, consciente ou não, guiado pelos quadros e esquemas socioculturais ideológicos pré-existentes, que estruturam o sistema de crenças, promovendo o reconhecimento de identidades, ou, como é o caso desse estudo, o realinhamento dessas identidades sociais em uma interação, caráter performativo das identidades. No caso desse estudo, interessa mais particularmente as identidades de gênero relacionadas ao feminino, que é o que foi proposto ali. Como uma vertente do feminismo pós-moderno ou de terceira onda, os estudos performativos do gênero possibilitam um olhar para a questão da identidade relacionando-a à linguagem. É o que a gente já, assim, né, dentro dos estudos queer, tem visto constantemente, né, tanto que para Butler, uma das teóricas mais influentes dessa vertente, a ideia de performatividade diz respeito primordialmente ao poder dos enunciados linguísticos de fazer qualquer coisa acontecer, de trazer algo à existência. E é com base nessa relação entre língua e poder, linguagem e performatividade, que Butler desorganiza essa lógica ocidental de uma relação direta e objetiva entre sexo, gênero e comportamento social. Ao afirmar que as identidades de gêneros se estruturam na ação social performativamente, pois as expressões de gênero não revelam uma identidade de gênero, mas antes a constroem. Então, esse é um sistema que se retroalimenta, né, né, como elas, em alguns pontos, trazem aqui. Nesse sentido, ou são dirigidos, né, nessa inconsciência, vai saber. Nesse sentido, a visão performativa do gênero permite desestabilizar padrões que costumam identificar a mulher ou o homem em nossa sociedade, ao observar como tais padrões estão estruturalmente hierarquizados com base no binarismo de homem e mulher. Desconstruindo as categorias identitárias pré-estabelecidas como as de mulher, sexo e gênero. Nesse caso, as mulheres, nessa direção, passam a ser vistas não como essência, mas sim como efeitos de um dado modo de ação na ou pela linguagem. Ou seja, não se trata de ser mulher, mas sim de se construir mulher em espaços e tempos culturalmente situados. Aqui, eu falei um pouco da questão da metodologia que elas utilizaram, dessa introdução, e logo em seguida, elas trazem para a gente os exemplos, que é a parte da análise, né, que elas fazem. Eu também não coloquei aqui, são 3 casos que elas colocam. O primeiro caso é de uma ativista e escritora nigeriana, que foi uma entrevista que ela concedeu a um apresentador, e eles conduzem. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir outra tela aqui, porque aí eu me lembro melhor do que eles falam lá. Deixa eu abrir meu texto aqui, que eu já deixei ele no jeito. Deixa eu entrar nele aqui. Exemplo 1. Querem comentar algo?
Deixa eu olhar ele aqui. Ah, tá. Pode falar. Vamos, gente. Vamos, Vamos gente. comentar? Vocês sabem, se quiserem comentar até aí, porque agora é o que eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Aqui, na verdade, ela coloca as transcrições e as figuras do que ela, da pesquisa que foi feita desses 3 exemplos. Esse primeiro exemplo dessa aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa. A parte do texto. Que aí aparece a imagem. Aqui. Apareceu? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá aparecendo, sim. Uhum. Vou ver se eu consigo aumentar ela aqui um pouquinho. Aí do lado não está dando para ler direitinho, não, mas, bom, enfim. Imagem, por quê? Porque muita gente entende a palavra feminismo como uma coisa ruim. Então, as pessoas pensam que o feminismo aí eles transcrevem. A Chimamanda é a ativista. Então, ela coloca, então, as mulheres pensam que o feminismo é. Aí o outro palavra feminismo como algo negativo? Porque eu penso que o feminismo vem há muito tempo sendo associado a conversões extremas do movimento. Então, as pessoas pensam que o feminismo é uma mulher louca que bate em homens e não se depila, não é? O que ela vai colocar aqui é que eles começam. O que eu percebi pela análise delas é intencional essa condução, né? Então, eles colocam como se fosse uma coisa negativa, mas nessa primeira versão que eles olharam aí, ela consegue colocar positivamente e trazer positivamente as questões que envolvem o feminismo. Ó, então, as pessoas, tudo isso são estereótipos negativos que estão vinculados ao feminismo e as pessoas não querem ser associadas a isso. Tem pessoas que falam para mim, por que você fala que é feminista? Aí eu gosto muito da resposta dela aqui. Ela consegue transcrever essa intenção negativa para uma coisa positiva. Por que não fala que é humanista ou igualitário? Mas é isso que o feminismo é. Feminismo é sobre justiça para todos, mas você tem que nomear o problema. E é o problema que mulheres têm sido excluídas. Então, precisamos chamar do que realmente é. E dentro da análise que as autoras fazem, elas colocam isso num outro. Eles não nomeiam o feminismo, eles colocam isso, isso. Então, é uma forma de conduzir negativamente essas ideias. O segundo, eu achei ele mais polêmico. Não vou me deter muito a eles, não. Então, elas analisam cada parte. Ó. Então, as pessoas pensam que o feminismo é. Esse título já seleciona um aspecto específico do tema, o dos significados atribuídos ao feminismo pelas pessoas comuns, para orientar o visionamento do vídeo e a compreensão do que está posto em debate na página. Aí, aqui, no recorte da discussão da página, ocorrido em setembro de 2018, a seguir, por meio de alinhamentos, esse aqui já é outro, ó. Esse aqui foi um quebra-pau, na verdade. Essa Helene e o Danilo são as pessoas que comentaram, né, em cima do post aqui nessa página do Instagram. E aí começa um debate muito sério sobre um homem, Danilo, né, um perfil masculino, dito masculino, não se sabe ao certo, se colocando o que é uma mulher de verdade. O que acontece aqui? O que a gente percebe, o que as autoras colocam a partir desse tipo de discussão,
é que são como comentários surdos, que é o que eles colocam aqui, ó. São comentários, aqui, ó. Um efeito geral desse aspecto, né, interacional é de uma espécie de diálogos surdos, em que crenças, então eles começam a brigar sem, digamos, argumentos, né, sem conhecer verdadeiramente o que está sendo dito ali. Que opiniões e valores prévios dos interactantes são retratados em categorias, em geral organizados por meio de enquadramentos polarizados, que é exatamente essa visão do positivo e do negativo, como se observa na construção identitária da mulher de verdade, e em oposição da mulher feminista, e que representam scripts estereotipados, né, que eram lá em oposição, representar e sempre repetidos como as cenas dos ativismos feministas dos anos de 60 e 70. Então, eles começam a debater nessa questão. O exemplo 2 é acho que é uma entrevista mesmo, é uma entrevista, do Emílio Surita e com a Isa. E aqui, a pergunta, ela é muito assim, né, direcionadora, ela é muito intencional, não tem como se falar que não, ó. Você acha que isso não aguento mais explicar isso. Por quê? Que ele pergunta. Você não acha que isso vai acabar jogando homem contra mulher? A questão do feminismo, né? Quebrando. Aí ela fala, você acha? Não, por quê? Aí ele pergunta pelo feminismo, né? Você acha que não? Isa, eu não aguento mais explicar isso. Feminismo não é ser contra homens. Feminismo é você lutar não só pelos direitos, mas por deveres iguais também. E ele continua. Eu sei, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou dizendo as hashtags. É como se ele falasse assim aqui, pelo que eu compreendi. Você já falou uma vez o que é feminismo, por que vocês têm que ficar repetindo em hashtags? Né? E mesmo falando uma vez, como a Isa defende, ainda continua, se não entendendo o que, na verdade, ela quis dizer. Né? Mas não é isso que o estudo aqui aponta. Nesse exemplo 2, eu coloquei uma observação aqui no meu texto, deixa eu abrir ele de novo. Eu achei essa questão 2 aí, esse exemplo 2, ele mais marcante. E só ficou assim, ó. Não estou compartilhando com vocês, mas vou falar aqui a minha anotação. Aqui, ó. O interesse desse exemplo está na redução da contraposição excludente entre mulheres de verdade e feministas e uma contraposição mais antiga. Porque eles, na tradição judaico-cristã, entre corpo e espírito, que eles começam os comentários lá embaixo como se fosse isso, sabe? Fosse a mulher que vai lá defender, que é dita a feminista, é aquela que vai lá para a praça, que mostra os peitos, né? E é o que eles não acatam aqui. Então, isso leva a uma imagem disso, de judaico-cristã, em corpo e espírito, como se houvesse, no caso, uma dicotomia também que é colocada aqui, entre corpo e cérebro, porque eles vão falar aqui que a mulher de verdade, ela pensa, que uma mulher feminista, ela, como se ela não pensasse por ter essas ações. Isso está tudo dentro dos comentários aqui do exemplo 2. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Aqui é um outro perfil, um masculino também, o Roberto. Aí ele traz também a questão de mulher de verdade, é aquela que luta pela maternidade, como se, né, mulher fosse obrigatoriamente, necessariamente mãe, né? E aqui uma coisa que eu achei muito interessante foi que ele colocou assim, que
As associações entre corpo e pudor, vergonha, e o corpo e transgressão também remetem a essa mesma tradição. O corpo associado ao pecado, a perdição. O espírito associado à redenção do pecado, a salvação. As feministas são associadas ao primeiro, que é o pecado, né? E as mulheres de verdade ao segundo, que é a salvação. Aí planta-se a ideia do que foi falado lá no começo de como é o comportamento, como deve ser estruturado isso, né? Mas o enquadramento mais frequentemente nas réplicas femininas é o da não legitimidade do interlocutor, que é esse Roberto aí, porque elas falam assim, as que rebatem o Roberto, as outras, as que comentam. Tanto para definir a categoria mulher de verdade, segundo os quadros e esquemas apontados anteriormente. Quem é você para falar o que é mulher de verdade? Elas contestam esse Roberto dessa forma, né? Então, eles não legitimam esse interlocutor. Aí, o que parece ser, que as autoras colocam assim, é que o que está em questão é que cada um é cada um. E só pode falar por si, o que apaga, uma vez mais, o caráter eminentemente político dos feminismos e enquadra a ordem dos papéis e das identidades via saliência do tradicional binarismo, homem e mulher, associado, inclusive, na polêmica que inaugura o post. Você não acha que isso de feminismo não joga homem contra mulher? Eu não aguento mais explicar isso, que é o que a Isa fala, né? Feminismo não é ser contra homens. E outra coisa também que elas colocam aqui, que eu achei muito interessante, que eles falam, mulher de verdade é um comentário que está lá, mulher de verdade é do sexo feminino, e não tem pinto. Simples. Ao correlacionar o gênero e sexo femininos, exclui pessoas trans e não binárias, abrangidas pela concepção performatividade de gênero. Então, eu achei essa parte bem considerável que elas disseram aqui, porque e não houve nenhuma discussão nesse sentido. A contraposição excludente entre mulher de verdade e mulher feminista é um artifício instituído e reiterado por esses perfis para a redução dos debates fomentados pelos feminismos. Há mais uma encenação simplória da luta entre o bem e o mal, o pecado e a virtude, a lei e o crime, a ordem e o caos. E em função desse enquadro binário dicotômico, vão sendo classificados princípios, ações e atitudes que, de alguma forma, colocam em xeque matrizes socioculturais e ideológicas que sustentam esse status quo. Assim, foram comentários bem por cima, assim, bem misturados, sabe, dos 3 exemplos que elas colocaram, porque ficou bem claro, assim, foram várias informações, e eu acho que daria para tirar várias outras também das análises que elas fizeram. Outro ponto interessante. Os 2 primeiros exemplos, eles colocam lá as imagens dos vídeos, como essas imagens são colocadas buscando uma condução, que é aquela condução lá do cis heteronormativo, do homem, mulher, sempre da hierarquia, sempre conduzindo a um pensamento e levando a esse pensamento dicotômico.